Bem-vindo ao canal do Medcast. Aqui você aprende de forma clara, leve e objetiva. Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like porque aqui tem vídeo toda semana. E bora pra cima! Bom dia a todos, vamos dar início hoje à nossa aula, um tema muito bom aí para nossas provas, né? Infecções congênitas, que tem esse mnemônico aqui, né? TORCHES. Acho, sim, um tema bem prevalente, eu acho que pode aparecer na prova de vocês, sempre tá ali, né, no Revalida. E o que que é? O que isso quer dizer? Quer dizer, as infecções ali que podem acontecer, né, durante a gestação, algumas delas a gente consegue prevenir, né, a maioria ali a gente tem medidas para fazer as prevenções, para que o neném não nasça, né, com nenhuma malformação, com nenhum atraso ali do neurodesenvolvimento, não tenha malformações tanto físicas quanto neurológicas, tá bom? Quais são elas, pessoal? Toxoplasmose, uma das mais importantes, tá? Uma das mais importantes, tem bastante coisa aqui para a gente discutir. Toxoplasmose na gestação, caso você tenha alguma dúvida, a gente já tem aula lá no grupo do Telegram, já está gravada, beleza? Outros não são tão importantes aqui, né? Mas eu trouxe para a gente comentar rapidinho. Seria a zika e a varicela congênita, a rubéola, bem bacana também, citomegalovírus, super importante. Aí, com H, seria herpes simples, não cai muito em prova. HIV, tem tudo que é HIV, gente, tem que saber bastante. Eu trouxe aqui para a gente comentar rapidinho, até algumas questões ali referente à obstetrícia, para a gente comentar. Hepatite B, tem a questão da profilaxia ali, que costumam cobrar bastante. E, por último, mas não menos importante, pessoal, sífilis. Gente, sífilis cai demais, cai em todas as áreas, em pediatria, em obstetrícia, clínica médica. Tem que dominar a sífilis, tá, galera? Vamos lá, então. Vamos iniciar por ela, né? Vamos iniciar por ela, então. Pessoal, eu trouxe aqui alguns conceitos da obstetrícia, porque para a gente iniciar nossa aula de pediatria, hoje estamos falando de pediatria, mas quando nós falamos de sífilis congênita, nós temos que olhar, sim, o histórico dessa mãe, né? Temos que olhar como que foi o pré-natal, como que foi os exames ali, se deu alguma coisa positiva para a sífilis. Então, sim, nós temos que olhar a questão do histórico, tá? Pessoal, nós temos ali a questão do tratamento. Temos que ver se essa paciente teve sífilis durante a gestação e se ela foi tratada corretamente, tá? E aí, só relembrando aqui, a sífilis, ela pode ser uma sífilis recente, ou uma sífilis tardia. E aí vai diferenciar ali o tratamento. O que é uma sífilis recente, Vivi? Quais são elas? É a sífilis ali com o crânio duro, né? E também se ela tiver menos de 1 ano, tá bom? Até 1 ano de evolução. A secundária também, que é aquela que fica todo pintadinho, também está classificado aqui. E o tratamento aqui, no caso, é com dose única de penicilina, tá? E se cair, gente, numa discursiva para vocês escreverem, escrevam bem bonitinho assim, ó. Penicilina, benzatina, né? Benzilpenicilina, benzatina, de 2,4 milhões, unidades internacionais, intramuscular, lembra sempre de falar a via, dose única, sendo 1,2 milhões, né, em cada glúteo, tá bom? Cada nádega, tá? Então, se cair alguma coisa de sífilis, qualquer das áreas, né, que a gente comentou, e tiver que escrever o tratamento, escrevam assim, bem completinho. Aí, lembrando, se ela tiver mais de 1 ano, se for uma sífilis terciária, né, aí a gente vai aumentar essa dose. Em vez de fazer uma dose só, nós vamos fazer essa mesma dose por 3 semanas, beleza? Então, só para a gente relembrar aqui. Pessoal, e aí, quando a gente está diante de uma gestante, que está ali, de uma gestante, né, num parto ali, que tem sintomas que a gente está pensando em sífilis congênita, nós temos que ver se esse tratamento que essa paciente recebeu durante a gestação, se ele for feito de forma correta, tá bom? Porque isso vai mudar toda a nossa conduta, tá? Vai mudar a nossa conduta ali, com a questão do tratamento, tá bom? E quando que a gente fala que uma paciente foi tratada de forma correta para sífilis durante a gestação? Nós temos que ver se o antibiótico que foi usado foi a penicilina benzatina, tá bom? E se esse tratamento, ele terminou, início do tratamento até 30 dias antes do parto, tá? Pelo menos 30 dias antes do parto tem que ter sido iniciado esse tratamento. E o tratamento foi finalizado, vamos supor. A gente tem lá a tardia, né? A gente, quando tem mais de 1 ano, tem que ser em 3 doses.
Então, não adianta ela ter iniciado o tratamento 30 dias antes do parto, mas não completou certinho as 3 doses. Ou seja, ela fez a primeira semana, quando foi para fazer a segunda semana, ela faltou. E aí a gente tem que reiniciar todo o esquema, não tem? Então, para ser considerado um tratamento correto, tem que ser finalizado antes do parto, tá bom? Então, ser feito o esquema de forma correta, igual eu conversei com vocês, e o intervalo também tem que ter sido correto, tá? Bom, agora vai um adendo para vocês. O que eu vou focar aqui nas infecções congênitas? Eu vou focar nas diferenças entre elas. Por quê? Todas elas são muito parecidas quanto clínica, tá? Todas elas, o RN vai ter hepatomegalia, esplenomegalia, ele pode ter icterícia, ele pode ter uma anemia, ele pode ter uma trombocitopenia, ele pode ter petequias, que mais? Ele pode ter baixo peso ao nascer, ele pode ser pequeno para a idade gestacional. Então, se você for se ligar só nesses sintomas, você não vai conseguir diferenciar uma da outra, tá bom? Então, por isso que a gente vai focar aqui, eu trouxe para vocês as palavras-chave de cada infecção congênita. Que daí, quando você lê lá no enunciado, isso daqui tem cara de sífilis. Isso daqui é citomegalovírus. Não, isso aqui é toxoplasmose, beleza? Então, já anota aí que todas elas podem dar essas alterações, tá bom? Pessoal, vamos lá. A sífilis congênita, ela tem duas divisões. A que aparece mais é a precoce, tá bom? Porque a precoce a gente vai estar vendo ali as alterações ali no recém-nascido já. E se ela não for tratada, ela vai ter sequelas ali pior, vai ter sequelas principalmente ósseas, né? Mas aí a gente vai chamar ela de tardia quando o neném já tiver mais de 2 anos, beleza? Pessoal, vamos falar então da precoce, tá? A precoce é aquela que adora aparecer em prova, tá? Vai aparecer isso aqui, ó, rinite sifilítica, tá? Secreção sifilítica, serossanguinolenta, beleza? Muito característico. O que mais que pode aparecer? Essas lesões aqui em mãos e pés, tá? Tem um nomezinho, ó, pênfugo sifilítico, tá? Palmo plantar, tá bom? Lesões cutâneas, mucosas. E outra bem bacana também, que é a pseudoparalisia de Parrot. O que é isso? O paciente, lembra que eu falei que tem muita coisa óssea envolvida? Ele tem periotite. O que seria isso? Infecção ali na questão ali que envolve o osso, tá bom? Isso dói muito. E o nenenzinho, ele evita de se mexer, tá bom? Principalmente em ossos longos, tá, pessoal? Então, ele evita de se mexer e faz uma pseudoparalisia de Parrot. A mãe fala assim, nossa, meu bebê não se mexe, ele não, né? Ou ele chora muito quando a gente vai trocar a roupinha, trocar a fralda, tá? Parece assim em questão, beleza? E a tardia, pessoal, é muito questão óssea que dá as alterações que vai aparecer pra gente. Se esse neném não foi corretamente, né, tratado, né, ele vai evoluir para tardia após os 2 anos, tá? Aqui é bem característico também, né, os dentes de Hitchum, meu Deus, gente, inglês para mim não dá certo, tá? Mas também tem a face, né, a fronte olímpica, né, que fica o nariz bem para trás, assim, também. Surdez também pode provocar. A tíbia tem um nome isso daqui, deixa eu ver se eu anotei. Tíbia em sabre, olha, que é alterações ósseas, principalmente, tá, pessoal? E a face também, essa fronte olímpica aqui, é bem característica da sífilis tardia, tá? O que cai mais é a precoce, beleza, pessoal? Bora para frente. Galera, essa aqui é a parte mais complicada da aula, tá? É a parte que eu peço mais atenção de vocês. Eu não trouxe em forma de fluxograma, que eu acho, eu não gosto muito de fluxograma, eu gosto mais de entender e escrever, tá? Mas tem fluxogramas bem bacanas aí na internet, a gente consegue ver sobre o tratamento da sífilis congênita, tá? Por quê? Porque ele depende de várias coisas. Ele depende se a mãe foi tratada corretamente, ele depende dos resultados de exame, ele depende do VDRL, do bebê recém-nascido. Então, assim, é realmente bem complicadinho. Eu trouxe aqui bem explicado para nós. Essa aqui vai ser a parte mais demorada da aula, tá? Porque eu peço atenção para vocês, tá? Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta que nós temos que fazer, diante de uma suspeita de sífilis congênita, né? E ali a mãe tem histórico de sífilis, se essa mãe ela foi adequadamente tratada, ela recebeu as doses corretas, no tempo correto, com a medicação correta, né? Tudo aquilo que a gente já conversou. E aí nós vamos ter uma resposta.
Não, essa mãe, ela não foi adequadamente tratada. Ou ela descobriu na hora do parto, né, que tinha sífilis. Lembra? A gente faz o exame de sífilis, né, o VDRL, lá no começo do pré-natal, repetimos depois, né, e também repetimos na hora do parto, lembra? Então, às vezes, a gente pode descobrir que a mãe tem sífilis ali na hora do parto, né? E aí, já pega essa neumotécnica aí, já anota. Notificar, triar e tratar. O que isso quer dizer? Se uma mãe não foi adequadamente tratada, a gente já vai notificar o caso de sífilis congênita, beleza? E outra coisa, a gente vai triar. Nós vamos triar. O que é triar, Vivi? É fazer um monte de exame, tá? A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. E tratar. Se essa mãe não foi adequadamente tratada, esse bebê vai receber medicação, beleza? Anota isso. Qual medicação? Cada caso vai ser diferente, mas já anota que se ela não foi adequadamente tratada, esse bebê vai receber tratamento, tá bom? Então vamos lá. Já falei para vocês, a gente já notificou, então a gente vai triar. Nós vamos triar com vários exames. Nós vamos pedir VDRL da mãe e do RN, a gente vai tirar esse sangue dos dois, né, na mesma hora, e a gente vai analisar no laboratório, tá bom? Ou podemos pedir um hemograma, né, também. E agora, quais são os mais importantes aqui, ó? O líquor, tá? E radiografia de ossos longos. E o VDRL da mãe e do RN, tá? Esses três aqui são os mais importantes. Podemos pedir glicemia, função hepática, eletrólitos, pode pedir tudo, tá? Mas seria os mais importantes que não pode faltar, se for cair uma discursiva e você tiver que escrever, são esses aqui, tá? VDRL, líquor e a radiografia de ossos longos, combinado? Pessoal, você fez esses exames, certo? E aí, você tem que olhar se eles vieram normais, se vieram alguma alteração. Os exames estão normais? Nossa resposta é sim. O exame físico desse bebê tá normal? Ele não tem nada ali que me chama atenção. Ele não tem secreção ciferítica, ele não tem aquelas lesões em mãos e pés, ele não tem, que mais? Ele não tem ali uma questão de hepatomegalia. Ele tá normal, não tem nada. A nossa resposta é sim para as duas perguntas, tá? Exames normais e exame físico. Eu não falei para vocês que ele vai ganhar tratamento? Então, aqui ele vai ganhar tratamento, ó. Ele vai receber a penicilina benzatina, 50 mil unidades, né, por quilo, dose única. Combinado? Então, fechou. Esse aqui é o primeiro cenário. Próximo cenário, galera. Nós vamos falar de todos eles, tá? Porque eu acho bem importante, depois você fixa bem isso aqui, tá? Vamos devagar para a gente tentar entender. A mesma pergunta. A mãe foi adequadamente tratada? Não. De novo, ela não foi adequadamente tratada. Então, eu vou notificar o caso, vou triar e vou tratar. Ele vai receber medicamento. Os mesmos exames, pessoal, solicitem. Os exames físicos estão normais e os exames não estão normais e o exame físico também não está normal. Beleza. Algum desses dois está alterado. Você vai olhar para o líquor, tá bom? Os exames vieram alterados, tá? Vieram alterados, tá bom? Exames alterados. Você vai focar agora no líquor. O líquor tá normal, pessoal? Se o líquor está normal, quer dizer que ele não tem neurosífilis, tá bom? Por quê? Porque a neurosífilis, gente, quando tem neurosífilis, é um tratamento mais específico, ok? Então, você vai olhar para o líquor. O líquor está normal, Vivi. Então, esse paciente tem sífilis. Por que ele tem sífilis, Vivi? Porque os exames estão alterados, né? Ó, os exames não estão normais, os exames estão alterados, ok? Então, ele tem sífilis congênita, porém, ele não tem neurosífilis, tá? Por que, Vivi, que ele não tem neurosífilis? Porque o líquor está normal, beleza? E aí, ele tem duas opções de tratamento. Pode ser com a procaína ou a cristalina, beleza? Aqui tem opção de tratamento, ou é uma ou é outra, tá bom? Por 10 dias, importante. Endovenoso, fechou? Vivi, o que é um líquor normal? Pode aparecer lá na sua questão, tá? Anota aí. Sei que é muita informação, mas é importante a gente dar essa repassada. O que é um líquor normal? É um VDRL não reagente, não tem. Fizeram lá, você pegou o líquor, você fez o exame do VDRL do líquor, e ele não é reagente, tá bom?
A celularidade é menor que 25 e a proteína é maior que 150. Se tiver alguma desses aqui alterados, a gente já fala que o líquor não está normal, tá? Que o líquor está alterado. E aí daí a gente já diagnostica como neurocífilis, beleza? Mas nesse caso aqui, o líquor está normal e a gente fica com essas duas opções de tratamento. Beleza? Vamos lá. Outro cenário, pessoal. Mãe está adequadamente tratada? Não, mesma mãe, não está, tá bom? Então, notifico, trio e trato. Pedi os exames. E agora? Segue alterado, ó. Não está normal, não está normal, tá bom? Lembra que eu falei? Foca no líquor. Vê o líquor. O líquor tá normal aqui? Antes estava normal, lembra? Agora aqui não tá normal. Não tá normal. Essas medidas aqui, ó, alguma dessas coisas aqui veio alterado. Ou o VDRL reagente, ou a celularidade está maior que 25, ou as proteínas estão maior que 150. Qualquer uma dessas alterações, eu já falo que é um líquor alterado, beleza? Então, aqui agora, nós vamos notificar o caso e nós temos uma neurosífilis, tá? Líquor alterado igual a neurosífilis. Agora, eu tenho só uma opção de tratamento, que é a penicilina cristalina, só a cristalina que a gente vai usar aqui, tá bom? E vai ser por 10 dias também. Lá no outro, a gente podia ser a procraína ou a cristalina. Aqui é só a cristalina que a gente pode usar, beleza? Pessoal, tudo certo? Tudo bem? Dá uma reagida aí comigo, só para eu saber. É meio chatinho, meio complexo, mas que nem eu falei, eu gosto de fazer sem ser por fluxograma, porque eu acho que a gente entende mais, tá? Mas depois vocês fixam bem, as questões também vão ajudar a gente depois, fechou? Bora lá. Pessoal, mesma pergunta. A mãe foi adequadamente tratada? Agora sim, que bom, a nossa mãe foi adequadamente tratada. Agora, a gente não vai pedir todos aqueles exames e também não vamos notificar, tratar e triar e tratar. Por enquanto, não. Vamos seguir, né, nossa investigação. Agora a gente só vai pedir um exame, que é quem, gente? O clássico da sífilis, VDRL, da mãe e do RN, combinado? Então, a mãe foi adequadamente tratada, então a gente diminui aquele tanto de exame. Não vamos precisar, por enquanto, furar o bebê lá, fazer um líquor, tá? Vamos dar uma enxugada nesses exames aí. Mãe adequadamente tratada. Vamos lá. Eu peguei esse exame e vi que a criança, ela tem alteração, olha só. O VDRL da criança é pelo menos 2 diluições maiores que o materno? Sim. O que isso quer dizer, galera? Que está alterado, tá bom? Está alterado. E aí, a gente vai notificar, triar e tratar. E aí vai depender de novo. Nós vamos fazer lá todos aqueles exames que a gente já comentou, e aí a gente vai ver, tem neurosífilis ou não tem? Tá alterado ou não tá? Vai ser exatamente como se ela fosse uma mãe não tratada. Aquilo tudo que a gente conversou até agora. Deu para entender? Tá ok? Beleza? Deu para entender, né? Então, a gente vai pegar, essa mãe foi adequadamente tratada. Só que quando a gente foi lá ver o VDRL, ele deu alterado, ó. Ele deu maior, ó, tá? Beleza? E aí, a gente trata como se fosse uma mãe que não foi tratada adequadamente, tá? A gente vai ver como que foi fazer todos aqueles exames, vamos fazer líquor, vamos fazer raio-x, vamos ver se tem neurosífilis, e aí vai depender, se vai ser neurosífilis, vai ser só a cristalina. Se não tem neurosífilis, pode ser qualquer uma dos dois lá, beleza? Procraína ou cristalina. Vamos para outro cenário. Mãe adequadamente tratada? Sim, aqui a nossa mãe foi adequadamente tratada. Vamos solicitar menos exames, né? Vamos solicitar só o VDRL. Agora, né, esse paciente, ele não tem, ó, o VDRL dele veio normal, vamos dizer assim. O VDRL, ó, é pelo menos 2 diluição maior que o materno, ou seja, o materno deu 4 e o VDRL da criança deu 16, por exemplo, é mais, né? Daí aqui não, a nossa resposta é não. Ou seja, um ótimo cenário. É um ótimo cenário. Ele não tem alteração no VDRL, tá bom? Ele não tem alteração no VDRL. O exame físico é normal, aí a gente vai olhar o bebê. Olha para o bebê. Ele está normal?
ele não tem hematomegalia, ele não tem uma lesão sifilítica, ele não tem pseudoparalisia, ele não tem icterícia, ele não tem nada disso? Não, Vivi. O exame dele não está normal. Aí você vai voltar no seu VDRL. O VDRL, ele deu alguma diluição? Qualquer resposta, qualquer coisa. Ele deu alguma. Ele é reagente? Se você falar que sim, a gente já vai fazer toda aquela triagem novamente, tá bom? Então, assim, eu sei que é muita coisa, mas pensa. Tudo que der alteração, galera, a gente vai. Mesmo que essa mãe foi tratada, tá bom? A gente vai ser bem crítico aqui na sífilis, tá bom? Bem crítico mesmo. Então, olha só, ela foi tratada adequadamente, mas o bebê não tinha mais que duas diluições, só que o exame físico dele estava alterado. E a gente tinha um VDRL reagente, pelo menos em algumas diluições ali, tá bom? Então, a gente já vai lá fazer todos aqueles exames e tratar ele também. Agora, acho que é o último cenário, galera. Mãe adequadamente tratada, sim. Aí a gente vai solicitar menos exames, igual já combinei com vocês. Aí a gente olha. Aqui. O VDRL dele é maior do que pelo menos em duas diluições? Não. Ah, então esse cenário é ótimo, é muito bom. Só que daí a gente vai para o exame físico. Exame físico. Ele tá normal? Não, Vivi. O exame físico dele tá alterado aqui. Ele tem hepatomegalia, ele tá com icterícia, ele é pequeno para imagem gestacional. Então, eu falei para vocês, olha o VDRL. Tá positivo esse VDRL? Tem alguma diluição ali aparecendo? Vivi, não, tá negativo o VDRL dele. E agora? Então, a gente vai investigar outra coisa. Ele deve ter alguma infecção congênita, mas não é sífilis, tá? Por que eu falo para você que ele tem alguma infecção congênita? Porque o exame físico dele está alterado. Beleza? Agora é o último. Mãe está adequadamente tratada? Sim. O VDRL, vou solicitar só VDRL, é pouco exame que eu solicito. Ele tem alteração? Tem alguma alteração? Ele está maior 2 vezes que o da mãe? Não está, Bibi. Está normal, então. Ótimo cenário. Não está. O exame físico está normal? Tá sim. Então, beleza. Essa criança, ela foi exposta a sífilis durante a gestação, porém, ela não tem sífilis congênita. A gente vai fazer um acompanhamento com ela, tá? Galera, depois vocês dão uma olhadinha isso aqui de novo, vejam o fluxograma, tem também um material bem bacana do Ministério da Saúde que posso estar compartilhando com vocês. Eu sei que é chato, sei que é muito detalhezinho, mas lembra, a gente é bem crítico nas sífilis, tá bom? Lembra disso que às vezes já ajuda a gente a resolver. E lembra, se tiver alteração no líquor, maior que 25, VDRL positivo ou proteína maior que 150, a gente já vai tratar como neurosífilis. E aí vai ser a cristalina por 10 dias. Beleza? Eu trouxe todos aqui porque eu acho que a sífilis eles abordam muito e eles podem perguntar qualquer desse cenário para vocês. Por isso que eu trouxe todos eles, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, como que vai ser esse acompanhamento? A gente vai acompanhar, vai encaminhar para quem é de direitos, tá bom? Vai ficar repetindo esse VDRL, tá? Então, com todos eles, a gente vai fazer um acompanhamento mais... Vai ser uma criança que vai fazer um acompanhamento mais intenso, vamos dizer assim, lá na puericultura, tá? Bora, galera, bora para frente. Toxoplasmose. Agora vai ser mais rápido, tá? Mais informação mesmo era da sífilis. Toxoplasmose, galera. Já tem aula de toxoplasmose lá no grupo, tá bom? Para quem não tiver, o suporte vai enviar o link aqui para vocês, lá no Telegram, já tá tudo gravadinho, beleza? Qual que vai ser as palavras-chave que vai aparecer para você aqui? Corioretinite, alterações oculares, seria, tá? Ó, corioretinite. Ele vai ter uma microcefalia que pode acontecer em outros, tá? Então, não é bem específicos. Mas o que vai estar gritando lá para você vai ser as calcificações difusas, tá bom? Lembra da Pneumoteca que eu já expliquei para vocês. Toxoplasmose começa com T. Quando a gente faz uma tomografia, as calcificações vêm em todo o exame, vem em tudo, tá tudo cheio de microcalcificações. Beleza? Calcificações difusas e retardo mental. Esse daqui seria seria de Sabinha aqui, beleza? O diagnóstico do recém-nascido é feito de sorologias, tá? A gente vai pedir essas sorologias, que seria a IgM e a IgA. Por que eu não peço IgG, Vivi? Porque a IgG, ela passa na placenta, lembra disso? E a mãe, se ela tinha toxoplasmose, a gente pode ficar ali na dúvida do diagnóstico,
tá bom? Então, essas aqui são os exames que a gente pede na toxoplasmose. Tratamento. Tenho que decorar? Sim, tem que decorar. Sulfadiazina, perimetamina e ácido folítico, ok? Por 1 ano a criança vai tomar. E vamos fazer acompanhamento, lógico, com essa criança, mas, né, ela vai fazer uma puericultura mais intensa, vai caminhar para quem é de direito, tá bom? E também, ó, pode aparecer na sua questão, já vai aparecer, eu acho que, não sei se não revalida, mas residência cobra, tá? Quando que a gente vai fazer corticóide no paciente que tem toxoplasmose congênita? Quando ele tiver proteína lá no líquor, tá? Maior que 1.000 aqui, ó, 1.000 miligramas, e coriorretinite em atividade, uma coriorretinite grave, ou enquanto tiver essa coriorretinite, ele vai tomar prednisona. Pode aparecer na sua questão, tá bom? Aqui, ó. Desculpa, faltou. Tá. Só lembrando, a toxoplasmose é aguda, né? Quando a mãe tem a aguda durante a gestação. A gente já conversou bastante sobre isso na outra aula, beleza? Vamos para frente. Citomegalovírus, galera. Citomegalovírus, a mãe pode passar durante a gravidez, tá? Durante o parto também. E também com as secreções, tá? No pós-natal, ou seja, depois que nasceu, tá bom? Na amamentação, na saliva, na urina, tá? Maioria dos pacientes são assintomáticos, se eu não me engano, 90% é assintomático, tá? Mas quando for ter algum sintoma, quando for deixar alguma sequela desse paciente, o que vai gritar lá na sua questão são as calcificações periventriculares. Vivi, como que eu vou diferenciar a calcificação periventricular de calcificação difusa? Difusa é lá da toxoplasmose, lembra? Citomegalovírus, os ventrículos, ó, vírus, citomegalovírus, tem ventrículos, V de ventrículos. Ou citomegalovírus começa com C. Os nossos ventrículos não ficam no centro do nosso cérebro, lá, quando a gente faz a tomografia? Então, essa calcificação fica no centro, tá bom? E a toxoplasmose fica em tudo. Combinado? Deu para pegar assim, pessoal? Vocês acharam? Aí não dá mais para esquecer, lembra? Ó, citomegalovírus, V de ventrículo, tá? Não vão esquecer mais, tá? E lembra, citomegalovírus, C de centro, tá? No centro. Beleza? Outra coisa que eu quis trazer para vocês é que citomegalovírus pode também dar coriorretinite, tá? Não confunda. Pode dar coriorretinite também. Não é tão assim que nem na toxoplasmose. A toxoplasmose dá muito mais, é a principal complicação ali, né, da toxoplasmose. Mas o citomegalovírus também pode dar. Tá, pessoal. Como que eu vou dar o diagnóstico de citomegalovírus? A gente vai fazer o PCR, só que não vai ser no sangue, tá? A gente não vai fazer IgM e IgG para citomegalovírus. A gente vai fazer o PCR em urina e em saliva, em até 3 semanas de idade, beleza? Deixa eu ver. Depois que tiver a infecção confirmada, a gente vai tratar, tá? Com campiciclovir por 6 semanas, ok? Principal sequela, surdez. Principal sequela lá da toxoplasmose era coriorretinite e aqui é a surdez. Bora para a próxima. Rubéola congênita, galera. Quando que a mãe tem um risco de passar a rubéola congênita, né, para o neném, é quando tem como eu ia falar para vocês, a infecção aguda, né, a infecção aguda. Lembra, pessoal, uma das principais medidas que a gente tem quando uma criança ou alguém tem rubéola é evitar o contato com grávida, né? Porque a grávida não pode nem tomar a vacina, né? As vacinas é viva, lembra? Então, a gente não tem muito bem o que fazer, né? Então, o que a gente faz é evitar, tá bom? Alterações. Eu tento lembrar aqui da rubéola congênita que ela é que mais dá alteração, tá bom? Ela é a que mais dá alteração. Olha só, deficiência auditiva, cardiomiopatias, tá? Catarata também, dá alteração no olho também, olha só. Então, assim, ela é um monte, né? Então, quando a gente pensar em citomegalovírus, a gente lembra da principal, que é a surdez, que é só do ouvido. Quando a gente pensar em toxoplasmose, a gente vai pensar no olho. Aqui na rubéola já pega olho, já pega ouvido, já pega coração. Então, lembra assim que vai ficar mais fácil, tá bom? Bora para cima. O diagnóstico vai ser com IgM ou IgG, ou também o PCR, tá bom? E uma coisa muito triste, né, é que não há tratamento específico. Então, a gente não tem um medicamento que a gente vai usar, que vai evitar que isso aqui aconteça, que a gente vai fazer um tratamento de suporte, tá? Bora lá, pessoal, HIV. HIV, bem dizer, seria ali a profilaxia, né, para essa criança não ter essa infecção, tá?
HIV é um tema gigante, eu não consegui trazer tudo aqui para vocês, eu peguei o que é mais importante mesmo para a prova, tá? Que seria uma mistura aqui de obstetrícia com pediatria, que na verdade que eu trouxe, tá? Bora para cima. Pessoal, as principais coisas que a gente vai fazer são as medidas preventivas, né? Para a gente que quer que a mãe que é HIV positivo não passe, né, esse vírus para o recém-nascido, tá bom? De forma vertical. O que a gente vai fazer lá no nosso pré-natal é ver, né, se ela está tomando corretamente essa terapia, né, a antirretroviral, né, a TARV, beleza? E com 34 semanas, ela vai fazer a carga viral, lembra lá de obstetrícia, tá bom? Olha só, se for desconhecido ou se for detectável acima de 1.000 cópias, né, lá em 34 semanas, o parto vai ser cesáreo. Lembra? A gente não pode nem escolher a via de parto. E vai ter que, sim ou sim, tomar a AZT, tá bom? Agora, se ela for detectável, mas for menor que 1.000, tá? Isso aqui é assunto lá de obstetrícia, mas eu acho tão importante que eu trouxe rapidinho para a gente lembrar. Menor que 1.000 cópias lá nas 34 semanas, quando a gente fizer esse exame, ele for menor que 1.000, o parto vai ser por indicação obstétrica, ou seja, a gente pode fazer parto vaginal, só que vai ter que receber aqui o AZT, né, durante o parto, tá bom? E no caso que ela tem, lá na 34 semanas, ela é indetectável, a gente pode fazer o parto vaginal, não tem problema, o parto vai ser por indicação obstétrica e só vai manter o uso da TARV normalzinho, não vai poder precisar fazer o AZT, tá bom? Vamos lá, vamos para cima. Pessoal, o que a gente vai fazer, então? A mãe HIV positivo, a gente tem que ter cuidados com esse RN, tá? Nós vamos ter cuidados com esse RN para que ele não contraia, tá bom? Tentar fazer um parto empelicado, que é quando a gente não rompe ali a membrana ali, mas assim, não é em todas as vezes que consegue, mas a gente tenta fazer, tá bom? O Ministério da Saúde traz lá sobre o clampeamento imediato do cordão, tá bom? Sem qualquer ordenha, para fazer o clampeamento. Mas o Ministério da Saúde também fala que existe benefício no clampeamento tardio, mesmo para paciente HIV. Então, assim, só se tiver menos de 1.000 cópias, o paciente tiver em uso de TARV. Então, assim, se a questão quiser levar você para esse lado, ele vai trazer bastante informação ali que a paciente está indetectável, está em tratamento, tudo certinho, tá? Sobre o clampeamento tardio. Mas eles falam também sobre fazer o complemento imediato. Então, eu acho que eles não vão pegar muito em cima disso daqui, que ainda fala bem assim, fazer de acordo com uma clínica, o médico pode julgar o que o médico julgar necessário. Então, acho que abre muito para recursos, tá bom? Mas vamos ficar com o clameamento imediato. Eu iria mais para o complemento imediato, beleza? Realizar o banho do recém-nascido ainda na sala de parto é muito importante, né? Evitar qualquer procedimento que não seja necessário. A gente vai evitar aspirar, vai evitar fazer sonda nasogástrica, tudo que a gente já evita em todo qualquer recém-nascido. Só que aqui ainda é mais importante. Você vai fazer o que é extremamente necessário, tá bom? Vamos também fazer exame nesse paciente para a gente ver se já contraiu o vírus. E a não amamentação, né, galera? É contraindicação absoluta. A gente vai inibir a lactação com a cabergoline, combinado? O que mais que eu trouxe aqui? Rapidinho, a profilaxia que a gente faz com o recém-nascido, tá? O uso de TARV, né, durante a gestação. E aí, eu trouxe aqui, ó, se for um exame de uma paciente de alto risco, ou seja, que estava ali com a carga detectável e tal, o paciente o recém-nascido toma 3 medicações, mas se o paciente for de baixo risco, toma só a zidovudina por 28 dias, tá bom? Gente, HIV é um mundo, eu trouxe só essas aqui que eu acho os mais importantes, tá? Esse recém-nascido, ele vai ser acompanhado lá por infectologista, por pediatra, por tudo certinho, vai repetir esses exames, vai precisar, às vezes, seguir com esse tratamento, é bem específico, eu não trouxe para não complicar nossa vida aqui agora, tá bom? Vamos para o próximo. Hepatite B, pessoal. O mais importante da hepatite B é a questão da imunoglobulina, né, da profilaxia. Seria como que a gente vai fazer? A gente não contraindica, lembra a vacinação, quando a mãe tem isso daqui, ó, HBsAg reagente, ou seja, a mãe tem hepatite B. Quem tem dúvida em hepatite B, tem aula de hepatite B também no grupo, tá bom? HBsAg reagente, a gente vai fazer o quê? Imunoglobulina, né? Nas primeiras 12 horas de vida e não vamos contraindicar a vacina. De hepatite B, eu acho que isso aqui é o mais importante para vocês. Zika vírus, pessoal.
Microcefalia e pé torto são as duas alterações físicas ali do Zika vírus, tá? Não é cobrado muito em prova também, e também não existe tratamento específico, tá? Para fazer o diagnóstico, a gente faz o PCR para Zika, beleza? E ali medidas de suporte, né? Não tem tratamento, então a gente vai seguindo e acompanhando e encaminhando para quem é de direito, beleza? Herpes vírus. O herpes é uma infecção comum no intraparto, ou seja, durante o parto. Então, por isso que quando a mãe tem lesões ali na vagina, né, a gente contraindica até o parto vaginal, a indicação de parto cesárea, tá bom? É bem parecido com a varicela, congênita, eu trouxe aqui também para a gente comentar rapidinho, só que aqui vão ser vesículas, tá? Vão ser vesículas e na varicela vão ser cicatrizes. Lembra disso, tá bom? Pode dar também encefalite, lembra? Tudo que é vírus pode dar encefalite, guarda aí. E o tratamento vai ser com a ciclovir, beleza? A varicela congênita, olha só como é diferente as lesões. Elas são cicatrizes, tá? São cicatrizes. Quando a mãe tem varicela lá no início da gestação, o bebê pode ter a síndrome da varicela fetal, que daí seria isso daqui. Pode dar malformação também dos membros, tá? Aqui, ó, hipoplasia de membros. E lembra lá da aula de imunização, quando a mãe tinha varicela no período entre 5 dias antes e 2 dias após o parto, né? A gente ia fazer a imunoglobulina, lembra? Fazia imunoglobulina em 5 dias, né? Até 4 dias pode fazer imunoglobulina, tá bom? Quem não viu a aula de vacina, quem não viu a aula de temáticas, tem também a gente falando sobre isso, beleza? Galera, é isso. Deixa eu parar a transmissão aqui, a gravação, e aí a gente conversa.